Eu vou mostrar uma estratégia muito simples e muito prática e que funciona, porque, até para entender isso, o registro dessas crises de ansiedade, ele é realizado, nosso cérebro tem uma parte dentro do cérebro que chama amígdala cerebral. Na amígdala, ela dispara, e ali nosso sistema autônomo tem uma parte que tem o sistema simpático e o parasimpático. O simpático, ele dispara, o sistema simpático, já viram falar aquele negócio de luta ou fuga? Vou dar um exemplo bem claro disso aqui. Imagina que tem um gato e um rato correndo. O gato está querendo pegar o rato. Quando o gato está querendo pegar o rato corre, ele foge, ele precisa entrar num estado de simpaticotomia, ou seja, ele precisa ativar o sistema simpático dele para poder sobreviver ao gato. Então, o coração dele acelera. Romani, explica brevemente sobre a estrutura do que é o sistema simpático e o parasimpático. O pessoal às vezes, nossa, mas simpático, eu sou um cara simpático, tem gente que vai estar olhando para um lado diferente, então, por favor. Então, pessoal, para entender, o sistema simpático, ele tem a ver com ativar o sistema de luta ou fuga. Isso serve para nos proteger. Vou dar um exemplo. O gato querendo pegar o rato. O rato, ele vai correr do gato. Isso aqui é um dos jeitos mais simples de entender o que acontece quando o sistema simpático começa a entrar em ação. Que é, você começa a acelerar seu batimento cardíaco, a sua mão começa a suar, você perde a visão periférica nesse momento, você cria uma audição seletiva. Isso é para te preparar para um instinto de sobrevivência. Só que isso quando o gato está correndo atrás de você. A questão é que às vezes o gato não está correndo atrás do rato e o rato também dá o ataque de ansiedade. Por quê? Porque houve memórias. Vou dar um exemplo. Vamos supor, vamos colocar aqui o gato e o rato de novo. Que o ratinho estava passando e aí um dia, quando ele passa perto de um arbusto, aparece o gato e vai tentar pegar o rato. Só que o rato corre e sobrevive. Então, ele sobreviveu. E quando o rato passa de novo perto de um arbusto, ele não tem gato lá mais. O gato não está lá mais. Só que o corpo do ratinho reage como se o gato tivesse. Então ele dispara o mecanismo de luta ou fuga, ou seja, o sistema simpático é ativado, mesmo com perigo potencial, não necessariamente um perigo real. Então, isso aí é o ataque de ansiedade. Isso também acontece com o ser humano igualmente. Ou seja, é a prova, é o trabalho, é o que está acontecendo no dia a dia. Deixa eu fazer só uma intervenção de novo para o pessoal não começar a achar, pô, mas nosso corpo então está sacaneando a gente. Pessoal, existe uma estrutura da PNL que a gente chama de âncora. Por exemplo, quem acompanha aqui meus treinamentos, Hora da Virada, o Clube do 1%, sabe o quanto eu acho importante a rotina diária, a rotina da manhã. É como você realmente move o seu cérebro, a sua mente, a disparar hormônios favoráveis a você estar com autoestima, com motivação. E todo mundo que me acompanha sabe que quando eu estou no momento da manhã que eu acabo as minhas meditações, sabe que eu boto alguma música que realmente conecta o meu estado emocional. E por todos os dias, quando eu estou me sentindo muito bem, quando acaba uma meditação, uma visualização fantástica, que eu estou ali com a Tina, ali fazendo uma festa com ela, eu boto uma música, o meu cérebro ele começa a associar que toda vez que toca aquela música me traz uma sensação de alegria. Ele concatena já o som com a sensação. O que acontece quando às vezes eu estou triste, eu estou cansado hoje para fazer a live, estou desanimado? Eu boto exatamente aquela música. Não precisa ser, se for uma só, tudo bem, é aquela que você vai sentir sempre, até mais efetivo. Eu tenho algumas variações, mas músicas que quando eu coloco, automaticamente há um disparo bioquímico, ele já associa aquele momento da manhã. Então eu posso estar cansado, que parece que eu estou tomando ali, uma injeção de ânimo, e aquilo também, de uma certa forma, passa a tomar conta de mim. Então o seu corpo, ele é sábio. Basta você entender exatamente o manual. Você nunca leu o manual. É isso que o Romani está te passando, para você entender que não é defeito de fabricação a sua ansiedade. É simplesmente um mecanismo de defesa, de quase sempre um alerta. Pode ir, Romani. Muito, muito bem explicado esse conceito de âncora. É bem isso que acontece. E o interessante é que isso é registrado no nosso corpo também. Por exemplo, nós registramos as nossas memórias principalmente através do hipocampo e através da amígdala cerebral, que seria mais no corpo. Então, no corpo, vou dar um exemplo. Você não precisa ensinar um bebê a sorrir. Ele já vem com esse... Todos nós já sabemos sorrir. Então, olha que interessante. Se uma pessoa ela tem alguns gatilhos que o corpo já aprendeu a reagir,
porque esse é um mecanismo de defesa que nos permitiu sobreviver até hoje, por exemplo, foi isso que te permitiu fugir dos leões até hoje para estar aqui vivo, o seu corpo, ele precisa de ter esse mecanismo de defesa da ansiedade. Então, não é algo que eu tenho que pensar assim, cara, isso aqui está me atrapalhando só. É entender como lidar. E quando eu falo de ganhar o controle, não é pensar assim, eu vou apagar aquela ansiedade. É entender como eu vou lidar com ela. Como eu vou entender e guiar os meus sentimentos para algo mais positivo, porque o problema que dá o transtorno é que quando, sem perceber, o meu corpo me leva para uma memória onde essa memória não é tão legal assim. E essa memória, ela não é racional. Quando a pessoa tem um ataque de ansiedade, ela às vezes nem sabe por que está tendo. Mas é como o ratinho passando na moita. Talvez aquela moita lá, o rato nem sabe por que está tendo. Ele nem lembra exatamente que foi porque um dia o gato quase pegou ele lá. Quando a pessoa tem um ataque de ansiedade, às vezes ela nem lembra que porque aquela multidão que estava perto lá, em algum momento, talvez na infância dela, na adolescência, alguém riu dela e assim por diante. Então, aquilo dispara no nosso corpo, essas memórias. Exatamente. E tem alguns trabalhos muito legais que podem ser feitos. Por exemplo, um deles é através de técnicas de hipnose que vão te ajudar a reconsolidar essas memórias. E eu digo que a gente transforma a nossa vida de duas formas principais. Isso aqui é uma coisa que eu falo muito dentro dos treinamentos de hipnose transformacional, que é ressignificação e clareza. A ressignificação é fazer as pazes com sua própria história, se entender consigo mesmo. Só que outro ponto também é clareza, porque às vezes você está bem de acordo com a sua própria história, só que você não tem clareza do que você tem que fazer, os pontos, ou entender mais sobre até estratégias. A mesma coisa, às vezes você está buscando desenvolver mais o seu negócio e você está bem emocionalmente, mas não tem estratégias práticas para fazer isso. Então, ressignificação e clareza. E quando você trabalha com o processo de ressignificação, você vai ensinar o seu corpo, reeducar o seu corpo para aquilo que é assertivo para você. E cada história de cada pessoa pode ser única. Então, se eu chegar e falar assim, olha, João, você e todas as pessoas têm que fazer isso, isso e isso. É uma fórmula que funcionaria mais para o João, porque a vida do João é diferente da do José. Só que tem alguns princípios, que esses princípios podem ser utilizados, porque nós somos seres humanos. Como seres humanos, temos um monte de coisas em comum. E esses princípios podem ser utilizados para lidar melhor com as questões de ansiedade.